Mudanças climáticas. Os extremos do clima são resultado de níveis excessivos de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Um estudo publicado na revista Nature Sustainability indica que países industrializados ricos, aqueles considerados responsáveis por níveis excessivos de emissões de gases, deveriam pagar 170 trilhões de dólares em reparações climáticas até 2050. As mudanças do clima não são um fenômeno da natureza que caiu do céu. Na verdade, ele foi provocado, ele tem uma história. E essa história, ela mostra que um conjunto de países específicos do planeta, os chamados países ricos, tiveram uma contribuição mais relevante para causar esse problema ao longo do tempo. Isso foi reconhecido em 1992 na Cúpula da Terra, que foi realizada no Rio de Janeiro, que deu origem à governança do clima. Naquela época, a gente criou dois regimes. Um para os países ricos, para cumprirem com a sua responsabilidade pelo que fizeram no passado, e outro para o restante dos países em desenvolvimento do mundo. Em Paris, em 2015, a gente nivelou esse regime. Todos os países se comprometeram como se fossem igualmente, digamos assim, responsáveis para cumprir com os objetivos da transição do clima. E a partir de então, começa a renascer uma discussão sobre o papel diferenciado dos ricos para pagar essa conta da transição verde no mundo. Mas, como indenizar os países em desenvolvimento, a exemplo das ilhas do Pacífico que sofrem com as mudanças climáticas? De que maneira criar uma metodologia para dar preço a todos esses danos? Nos últimos anos, um conjunto de estudos vão nessa direção e oferecem uma maneira de calcular como o consumo de energia e as emissões per capita de um conjunto de países desenvolvidos hoje têm um peso muito mais significativo para causar a mudança do clima do que o que acontece na vasta maioria do restante dos países do mundo. E esse estudo indica que hoje, o conjunto de países ricos se apropria 3 vezes mais da quantidade de espaço na atmosfera para emissões e ao fazer isso, retira dos países em desenvolvimento metade daquilo que eles deveriam ter à sua disposição para se desenvolver. O segundo passo desse estudo é, a partir desse cálculo, converter essa apropriação indevida ou exagerada do espaço na atmosfera em valor econômico. O resultado dessa conta seria 170 trilhões de dólares até 2050, divididas em prestações de 6 trilhões de dólares ao ano. Esse é o montante que as nações ricas deveriam pagar aos países em desenvolvimento por emissões de carbono em excesso. Mas como pagar essa conta? E uma das maneiras que o mundo hoje discute essa responsabilização é criando um fundo de perdas e danos internacional que seria resultado da contribuição econômica dos países para arcar com esses prejuízos. E algumas ilhas do Pacífico, mas também países em desenvolvimento, já vêm sentindo o mundo afora. Para calcular o valor dos países, o estudo usou um sistema de compensação baseado no uso dos estoques globais de carbono e o que seria uma cota justa para cada um. O ranking dos países com passivo mais significativo começa com os Estados Unidos e incluem também Alemanha, Rússia, Reino Unido e Japão. De acordo com a análise, quase 90% das emissões em excesso foram registradas no norte global, enquanto o restante vem de países com altas emissões no sul global, especialmente aqueles ricos em petróleo e gás, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. No debate internacional, não existe ainda um consenso entre os países sobre o quanto cada um deverá pagar. Mas a gente sabe que a ciência avança mais rápido que a política. E ela já começa a apontar critérios e apontar condições que nos permitem mensurar o peso econômico da responsabilidade dos países ricos por financiar essas perdas e danos do mundo em desenvolvimento. O que nós veremos agora nos próximos meses e anos são esforços científicos e políticos para dar números precisos a essa responsabilidade que tem um DNA, as emissões dos países ricos. Planeta Campo. Patrocínio UPL, reimaginando a sustentabilidade. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. Apoio SLC Agrícola,
produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos.